A gente teve uma revisão sistemática feita pela Novak em 2014, 2013, 2014, que foi, assim, uma revolução na área de fisioterapia, né? Porque ela saiu uma revisão sistemática com várias bolinhas vermelhas, né? Poucas bolinhas verdes e amarelas e um pouquinho de bolinhas vermelhas, muitas bolinhas vermelhas. Dentre elas, o nosso método neuroevolutivo Bobat. E foi uma revisão sistemática que recebeu várias críticas da literatura, assim, da literatura, do pessoal da clínica. O pessoal ficou revoltado com essa revisão sistemática, porque ninguém queria ver aquilo, né? Que a nossa intervenção não estava funcionando. Olá, vamos entrar ao vivo hoje para falar com a Paula Chagas. Aguardo todos vocês aqui com a gente. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar aqui com a Paula Chagas, que é uma profissional renomadíssima, pesquisadora e uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. A gente se conhece há alguns anos. A gente vai falar sobre pesquisas. Ela me mandou um monte de pesquisas para eu estar estudando e lendo esse fim de semana. Ela já chegou aqui. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, deixa eu me organizar aqui. Tá bom. Tá ótimo, eu acho. A sua altura. Isso. Eu botei a tela atrás, porque aí depois eu vou mostrar, na hora que a gente for mostrar os estudos, eu vou mostrar os gráficos, as imagens, para ficar mais fácil. Ai, que show. Será que tá meio... tá meio branco. Claro, agora, será que vai conseguir? Mas na hora vai ficar bom. Na hora vai ficar bom. Que bom. Tá? Aqueles gráficos são o máximo, né? Pois é. Vamos ver se na hora a gente consegue mostrar. Então, eu vou te apresentar, depois você fala um pouquinho mais sobre você, pode ser? Pode, com certeza. Então, nós estamos hoje com a Paula Chagas, fisioterapeuta formada pelo FRJ, mestre e doutora em Ciências da Reabilitação pelo FMG, professora e orientadora do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? É JF. Isso, certíssimo. É porque tá FAC Físio, aí eu sei do... Isso, Faculdade de Fisioterapia, isso. Tá. Paula, fala um pouquinho de você e fala um pouco das pesquisas, o que a gente vai falar hoje aqui. Então, tá ótimo. Bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Conheço a Ju há alguns anos, desde que ela começou essa empreitada aí, representando o Teratogs aí no Brasil, né? Então, estando com a gente aí nessa nossa representação aí tão importante de equipamentos para a saúde, que a gente precisa tanto para a reabilitação das nossas crianças, né? Então, sou fisioterapeuta há 22 anos, trabalho com reabilitação infantil desde então. Me formei em fisioterapia na UFRJ e tive a oportunidade de ingressar na carreira acadêmica muito cedo, porque naquela época a gente não tinha mestrado, doutorado na área de fisioterapia, então eu logo entrei para ser professora, bem cedo, eu tinha 24 anos, então já tenho 20 anos de docência, que eu já estou aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, e tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado estando aqui, já em Juiz de Fora, né? Então eu fiz mestrado, doutorado na UFMG, em Ciências da Reabilitação, com foco em desenvolvimento infantil. E agora já tem 10 anos que eu sou doutora e agora acabei de ingressar no pós-doutorado com o professor Peter Rosenbaum na Canchild. Eu quero saber tudo sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E por enquanto de forma virtual, já que eu não posso estar no Canadá ainda presencialmente por conta dessa pandemia, né? Em breve espero poder estar lá. Né? Passando frio. Isso, passando frio. Mas tô doida pra sentir um friozinho. Aqui tá frio. Friozinho, né? Não, né? Também. Muito frio. Muito frio, isso. Vai fazer Ele boneco fica de neve. Ele fica bem perto de Toronto, Hamilton. É muito frio. Então perto de Niagara Falls. Então. Ai, que lindo. Vai conhecer várias coisas. Tomara que eu consiga ir esse ano ainda. Vamos ver. Vamos ver, tomara, né? Tudo depende do nosso querido, odiado Covid. Isso. Tá rodando. Bem, então Vamos o que lá. eu trouxe para vocês hoje para a gente conversar um pouquinho, na verdade, a gente tentou selecionar 3 grandes grupos de pesquisa que eu sei que preocupa muito a Ju,
né, na área que ela representa aí. Então, eu trouxe um pouquinho para a gente conversar sobre o prognóstico da criança com paralisia cerebral, que é o que, na verdade, até motivou o meu pós-doutorado, que é o que eu vou estar desenvolvendo durante esses próximos 5 anos aí de estudo para frente. Então, a gente falar um pouquinho sobre como que isso norteia a nossa pesquisa, a nossa prática clínica aqui no Brasil e como isso preocupa a gente em termos de quem são as nossas crianças, né, até onde elas podem chegar. Né? Então, falar um pouquinho sobre isso, porque o estudo o estudo original é do Peter Rosenbaum, né, lá da CanChild. A gente vai conversar um pouquinho sobre o estudo da Novak, né, sobre essa última revisão sistemática, e sobre as evidências em reabilitação infantil. Então, várias evidências de estudos promissores. Então, a nossa reabilitação mudou muito, então a gente tem várias coisas boas aí por vir. Né? E já que funciona, o que é legal, né? E falar um pouquinho sobre a nossa criança com hipotonia, né? A nossa criança principalmente com síndrome de Down, né? Sobre equipamento adaptativo para ela, que é sempre uma polêmica, né? Indicar ou não indicar e que horas indicar, né? Então, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre esses 3 temas. Né? Então, Paulinha, vamos lá. Eu queria começar pelo artigo do Rosenbaum, que ele fez uma pesquisa enorme, né, com um grupo muito expressivo de indivíduos com paralisia cerebral, todos eles classificados pela GMFM. GMFCS. GMFCS, desculpa, deixa eu botar aqui de novo. Troquei aqui mostrando minha cachorra, peraí. Ai, que linda! Era pra clicar na tela, cliquei aqui. Mas ela é quietinha, linda essa cachorra. Tá aqui. É que eu não mostrei meu filho aqui no chão. Deixa eu consigo melhorar a claridade aqui. Então, sobre a GMFCS. E esse estudo, é porque assim, eu lia, eu vou te dizer que eu não entendi muito qual foi o ponto final do estudo, entendeu? Eu queria entender qual foi o que o estudo quis mostrar. Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos ver qual é o seu estudo a partir disso com a CanChild? Isso, então vamos lá. Esse estudo, né, ele foi publicado na JAMA em 2002, depois a Ju vai poder disponibilizar ele para vocês. Ele desenvolveu o prognóstico de desenvolvimento motor, da função motora grossa, vendo para crianças com paralisia cerebral, tá? Esse estudo, então, foi desenvolvido num grupo de 20 centros em Ontário, Canadá, tá? Onde eles tiveram como principal objetivo acompanhar o desenvolvimento motor usando o GMFM de crianças com paralisia cerebral. Tá? Então, eles acompanharam durante 4 anos o desenvolvimento motor dessas crianças, avaliando elas anualmente quando elas tinham mais de 6 anos de idade e semestralmente quando elas tinham menos de 6 anos de idade. Tá? Então, o que elas faziam? Avaliavam elas periodicamente pelo GMFM e acompanharam o desenvolvimento motor delas pelo GMFM. Além de fazer a avaliação pelo GMFM, eles faziam periodicamente, nessas mesmas avaliações, a classificação pelo GMFCS, que é a classificação da função motora grossa. Tá? O que eles conseguiram com esse estudo? Tá? Depois de 4 anos de acompanhamento. Eles desenvolveram para a gente o que serve para a gente hoje, em termos prognósticos, que a gente chama de curvas de desenvolvimento motor. Tá? Então, hoje, quando chega uma criança para você avaliar, com 2 anos de idade, deixa eu sair da frente que vocês conseguem ver, que são esses gráficos aqui. Consigo. Tá? Então, isso hoje, ele vem pra gente, essas curvas de desenvolvimento motor, elas vêm pra gente como um score final, quando a gente avalia a nossa criança pelo GMFM, a gente consegue, de acordo com o GMFCS da nossa criança, a gente saber em que ponto da curva essa criança tá. Tá? Então, isso ajuda, por exemplo, uma criança que chega para você avaliar aos 2 anos de idade, com paralisia cerebral, e a mãe te pergunta assim, meu filho vai andar? Tá? Que é uma pergunta bem comum, né? Sim. De acordo com as curvas de prognóstico motor, eu consigo ter uma opinião baseada na ciência, prognóstica, se essa criança pode vir a andar. Entendi. Tá? Tá.
O que acontece com isso? Lógico que isso é prognóstico, é baseado em evidência científica. A gente não pode nunca ter 100% de certeza que cada criança é única. Isso é muito diferente. Vai depender do desenvolvimento motor dela ao longo do tempo. E da terapia, de todos os fatores que estão envolvidos nisso. Mas eu consigo hoje, aos 2 anos de idade, avaliando uma criança, saber se ela é capaz de andar ou não. Por quê? Entendi. Aqui eu consigo observar que eu tenho as curvas para todos os níveis do GMFCS. Então, eu tenho curva para criança, GMFCS nível 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, as crianças nível 1 são as crianças que desenvolvem mais. Olha lá, isso aqui é o score do GMFM. Tá? Então, são as crianças que mais adquirem pontos no GMFM. Então, olha lá como elas podem chegar lá a quase 90% do teste. Deixa eu sair da frente que eu consigo mostrar. As crianças nível 2, que são aquelas crianças que andam, mas que têm um pouquinho mais de dificuldade correndo, andando e pulando, elas conseguem mais ou menos 60%, 70% do teste. As crianças nível 3 conseguem em torno de 50% do teste. Deixa eu sair da frente que eu consigo mostrar. Peraí. Se eu ficar na frente, tá claro, ele foca em mim. Agora. Se eu ficar na frente, ele foca em mim. Agora foi. Né? Então tá lá. Ele consegue mais ou menos 50% do teste. Se eu tenho uma criança nível 4, ela consegue mais ou menos 30% do teste. Tá? E se eu tenho uma criança nível 5, uma criança consegue mais ou menos 20% do teste. Tá? Beleza. Além disso, o que esse estudo fez? Ele desenvolveu o que a gente chama de diamantes do desenvolvimento motor. Deixa eu botar isso aqui maior. Eu tô anotando um monte de coisa, tá? Se eu tô olhando pra baixo é porque eu tô anotando. Não tem problema não. Deixa eu só botar isso maior para conseguir mostrar melhor para vocês. Bem, então o que esses diamantes do desenvolvimento motor mostram? Tá? Aqui são todas as curvas que eu mostrei antes, uma em cima da outra. Tá vendo? Então eu tenho aqui a criança nível 1, que mais desenvolve. A criança nível 2 desenvolve um pouquinho menos, 3, 4 e 5. Tá? Então a criança mais grave é aquela criança que menos tem prognóstico motor. A criança mais leve é que tem melhor prognóstico motor. Ela pode adquirir mais pontos no GMFM. Tá? Olha lá. E aí eu tenho pontinhos aqui que a gente chama de diamantes. A, B, C e D. Tá? O que esse pontinho A aqui me fala? O pontinho A é um item do GMFM que avalia o controle de cabeça. Avalia a capacidade que a criança tem de controlar a cabeça, controlar ele sob o tronco. Tá? Se esse item for adquirido até os 2 anos de idade, um pouquinho antes dos 2 anos de idade, a criança tem chance de ser uma criança nível 4. Se a criança não adquirir controle de cabeça antes dos 2 anos de idade, ela vai ser uma criança nível 5. O itemzinho número B, tá? O item número B é o item que a criança é capaz de sentar sem apoio. É o item número 24. É quando a criança consegue sentar sem apoio. Tá? Então, se a criança consegue sentar sem apoio até próximo dos 2 anos de idade, a criança não vai ser uma criança nível 5, ou seja, aquela criança que é cadeirante, totalmente dependente do seu cuidador. Ela vai ser uma criança que tem prognóstico de ser pelo menos nível 4. Depois, uma criança que consegue fazer o item C, tá? Que é o diamante C, que vai ser a criança ser capaz de conseguir dar 10 passos sem apoio. A criança que é capaz de dar 10 passos sem apoio, ela é capaz de desenvolver alguma forma de marcha. Até que idade isso, mais ou menos? Até 3 anos de idade. E a criança que consegue fazer o item D é a criança capaz de subir escada.
Descer as 4 escadas com 4 degraus com os braços livres. É uma criança que com certeza vai ter marcha independente. Até os 5 anos de idade. Nossa, isso é muito importante para vocês como físio e para vocês como e para os pais também, né? Muito importante. Para poder saber o que esperar. Exatamente. Então, se chega uma criança hoje com 2 anos para mim, para eu avaliar, eu posso olhar 2 pontos desse marcador aqui, que é controle de cabeça e sentar sem apoio, que são extremamente importantes para a aquisição da marcha independente. Entendeu? Aí você pode direcionar um tratamento para ela. Exato. Eu posso chegar para minha mãe com 2 anos de idade e falar assim, olha, seu filho não está controlando a cabeça ainda. Então, hoje, eu não posso te dar garantia que sem equipamento adaptativo ele vai andar. Vamos investir num estabilizador? Vamos investir numa cadeira de rodas? Porque agora é o que ele precisa? Aí, vamos lá. Eu tenho uma pergunta séria agora. Vai lá. Não que... Mas de mãe. Sim. Vamos lá. Você me fala, com 2 anos meu filho não tem controle de cabeça. Então, pelo estudo, tá falando que meu filho não vai andar. Não vai Porque andar. não vai andar. Não. Né? Então, o prognóstico realmente é que seu filho não vai andar, né? Porque, e também falou, eu acho que esse estudo eu entendi, que a partir do momento que ele atinge o nível, ele não vai ter essa mudança de nível. Isso. É isso? É. Só que, mais uma vez, bom, aí, qual que é o ponto do meu estudo agora? Né? Do estudo que eu vou desenvolver no pós-doutorado junto com um grupo de pesquisadores aqui no Brasil. Esse estudo é canadense. Esse estudo não é brasileiro. E qual é a diferença? Infelizmente, eu acho que as nossas crianças têm pior prognóstico. Jura? Ô, Ju, você trabalha com uma clientela... Você trabalha com uma clientela privilegiada. É verdade. Eu trabalho com uma clientela desprivilegiada. Eu trabalho no SUS. As minhas crianças não têm dinheiro para comprar nenhum dos seus equipamentos. Entendeu? Então, eu chegar para uma mãe com 2 anos de idade e falar... fisioterapia normal. Exatamente. Minhas crianças só fazem fisioterapia. Quando conseguem fazer fisioterapia. Quando consegue. Entendeu? Então, com 2 anos de idade, eu chegar para minha criança e falar que ela não vai andar, eu tenho certeza que ela não vai andar. Entendeu? Eu chegar com uma criança canadense com 2 anos e falar que ela não vai andar, não, ela pode andar sim, com equipamento adaptativo bom, com robô, com uma cirurgia de célula-tronco lá que ela pode conseguir no Canadá, que ela não vai conseguir. Entendeu? Mas aqui, possivelmente, no Brasil, ela não vai conseguir. Então, isso motivou a gente a tentar investigar como que é o prognóstico das nossas crianças aqui no Brasil. Porque o que a gente observa na prática clínica é que as nossas crianças estão muito aquém disso. Elas são piores do que essas curvas. Então. Ai. Entendeu? A parte boa disso é que a gente vai conseguir, a partir do seu estudo, de enxergar o que tem que melhorar, inclusive no SUS, e tentar fazer alguma coisa para poder incentivar o governo a fazer uma melhor gestão, né? A gente tem que mudar a política de apoio. Se você consegue, com 2 anos de idade, já dar um prognóstico para uma criança de que ela vai ser uma criança que vai precisar de apoio, né, de equipamentos adaptativos, a gente tem que ter uma política mais adequada para garantir a acessibilidade para ela desde pequena. Entendeu? Que ela tem direito a conseguir esse equipamento pelo SUS. Também. Entendeu? E que ela tem garantia isso. Uma coisa que eu gostei muito na nossa casa, até juntando com a pesquisa que foi lá que foram falar, não lembro qual foi a palestrante que falou, que crianças que não têm essa condição que não vai ter marcha, mas ela precisa, por exemplo, de uma cadeira de roda, elas são treinadas desde pequenininha, desde 2 anos de idade, a controlar essa cadeira de roda, para elas poderem ser o mais autossuficientes possíveis, né? Isso a gente não vê aqui. Sim. Nem com as crianças que têm condição também, eu acho. Sim, com certeza. Concorda? Nem com as crianças que poderiam ter uma condição de ter a cadeira de roda, isso não acontece aqui. Exatamente. Então, se a gente consegue determinar o quanto mais precoce possível, né, eu sou favorável à informação adequada.
Quanto mais precoce a gente tem uma informação adequada, que ela seja passada de forma adequada para as famílias, de forma positiva, e que sejam feitas possibilidades, a gente tem a possibilidade de proporcionar o melhor para elas. Quanto mais cedo possível, entendeu? Quanto mais cedo possível. E evitar que elas deformem, que elas tenham encurtamentos, deformidades, né, cirurgias desnecessárias, tantas coisas que a gente pode evitar. Né? Pode, isso desde pequenininho, né? Se tiver todos esses materiais adaptados, não estou falando nem de faixas e organizações, estou falando cadeira de roda adaptada corretamente, você já consegue evitar deformidades de coluna, de tronco, de perna. Então, realmente, e isso é um custo, até botando para o lado do SUS, é um custo muito maior para o SUS fazer essas operações do que começar desde cedo a organizar essas crianças. Muito, 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 muito. Exatamente. É isso que a gente tem que tentar mudar a forma do pensamento das nossas políticas públicas aqui. Quando é que começa a pesquisa? A ideia é ano que vem, né? Por enquanto, a gente está na fase de planejamento. A gente já aprovou no Comitê de Ética, daqui da UFJF, está passando nos outros comitês de éticas, porque é um estudo multicêntrico. Então, vai envolver eu aqui na UFJF, pessoal da UFMG, então, a professora Hércules Leite, a professora Cristina Camargos, a professora Guimar Longo na Federal do Rio Grande do Norte, Ana Carolina Campos na Federal de São Carlos, a Kênia Almeida na Brasília. UNB, isso, a Aline Toledo, a Rosane Moraes, da Federal de Vale de Quitionha e Mucuri, a Rafaela Moreira, na Federal de Santa Catarina. Acho que eu falei todo mundo. Nós somos 8 pesquisadores pelo Brasil. Nossa, vai ser muito boa essa pesquisa. Qual é a previsão? São 4 anos também? No Brasil? De 4 a 4 vai ser o mesmo modelo, então? Mesmo modelo. Chama Participa Brasil. E, na verdade, ela não vai ter só esse foco. A gente, além de ver a função motora grossa, a gente quer ver o quanto que as crianças estão participando na sociedade também. Então, a gente vai estar aplicando outros instrumentos também, como instrumentos de participação. Entendeu? Para ver como é que as crianças estão inseridas dentro da escola, da sociedade. Então isso vai ser muito triste, essa parte. Mas o estudo está muito bonito. Assim, o planejamento do estudo está muito bonito, mas vai ser legal a gente ver como é que está essa realidade pelo Brasil, entendeu? A gente quer construir curvas prognósticas de todo esse aspecto no Brasil. Como é que a gente está, né? Qual é a nossa realidade no Brasil? A gente não sabe. Né? Não, eu acho que isso é super importante. O estudo do Rosenbaum que você acabou de falar, ele foi muito importante para poder determinar essas fases do desenvolvimento motor e trazer isso para o Brasil e a gente conseguir ver qual estágio o Brasil está e o que a gente pode fazer de melhor. Eu acho que daqui a 4 anos, se Deus quiser, a gente pode ter uma revolução aí dentro. Começar, né? Uma revolução aos poucos para poder a gente ter uma integração melhor. Com certeza. Ó, parabéns para todas vocês. E vamos para o Canadá o ano que vem, ó. Vou lá te visitar e passar frio com você. Vai lá visitar o Canadá. Paulinha, vamos passar para a pesquisa do Novak? Essa eu entendi um pouco mais. Essa eu li, reli, me deleitei. Nossa, foi uma pesquisa que foi bem interessante ver, até porque eu consegui entender um pouco mais, que é uma revisão sistemática de intervenções para prevenção e tratamento de crianças com paralisia cerebral. Isso. Então explica um pouquinho o que ele quis mostrar aí, falar dos artigos e fala um pouquinho da revisão que ele fez. É isso. Bem, aqui já vou até recomendar minhas amigas da nossa casa aqui, que estão aqui presentes, Marina e Bia, porque elas já fizeram uma análise minuciosa desse artigo. Então vale a pena vocês verem nos stories da nossa casa.org.br, né, aqui no Instagram, que tem um passo a passo, lendo cada etapa das intervenções, analisando cada parte desse artigo. Então, com certeza a análise delas foi até mais criteriosa do que a minha. Então, recomendo depois vocês passarem lá, tá bom? Bem, então, o legal dessa revisão sistemática é que, assim, a gente teve uma revisão sistemática feita pela Novak em 2014, 2013, 2014, que foi, assim, uma revolução na área de fisioterapia. Né? Porque ela saiu uma revisão sistemática com várias bolinhas vermelhas, né? Poucas bolinhas verdes e amarelas e um pouquinho de bolinhas vermelhas, muitas bolinhas vermelhas, dentre elas o nosso método neuroevolutivo Bobat. E foi uma
revisão sistemática que recebeu várias críticas da literatura, assim, da literatura, do pessoal da clínica. O pessoal ficou revoltado com essa revisão sistemática, porque ninguém queria ver aquilo, né? Que a nossa intervenção não estava funcionando. E quando a gente vai para essa revisão sistemática agora, de 2020, né, a gente vê que as nossas evidências estão aumentando. Né? Então a gente tem várias terapias mostrando que tem efeito positivo a reabilitação infantil. Tá? O mais importante na leitura dessa revisão sistemática é a gente focar no objetivo que a gente tem. Ou seja, se você tem um objetivo em função motora, a gente tem uma evidência, uma técnica que resolve ou que tem evidências que tem função na função motora. Se seu objetivo é melhor a prevenção de complicações no parto, a gente tem evidências que mostram drogas, manejos terapêuticos para prevenção no parto. Se seu objetivo é reduzir encurtamento, a gente tem evidências que mostram efeitos para redução de encurtamento. Então, isso que é importante. A gente nunca tem, eu tô igual uma doida sambando com esse celular, né? A gente não tem uma única intervenção que sirva para tudo. E isso é importante, porque a gente tem mania de achar, e que a gente chama de fisioterapia, né? Que fisioterapia é capaz de resolver tudo. A gente não fala que a gente vai no médico, a gente vai fazer medicina. A gente não vai fazer medicina, entendeu? A gente não vai no otorrinolaringologista, no oftalmologista. Né? A gente não vai nas especialidades, porque a gente quer buscar um tratamento específico para uma coisa. Então, assim tem que ser vista a fisioterapia pediátrica também. A gente tem várias técnicas específicas que vão servir para um propósito, tá? Então, essa revisão aqui, deixa eu mostrar aqui, na hora que a gente vai. Tá ótimo. Tá? Para na nossa parte de função motora, olha aqui, a gente tem aqui várias bolinhas verdes na função motora, várias ainda no amarelo e poucas no vermelho. Tá? São muito poucas, tá? Ou seja, são poucas evidências que são mostradas que não funcionam, tá? O que essa análise aqui interessa para as pessoas que forem olhar depois esse artigo com detalhe, tá? Quanto maior a bolinha, mais evidências se tem sobre aquele assunto e os estudos são mais bem feitos, são ensaios clínicos mais robustos, com N maior, com melhores critérios científicos, com uma maior validação científica, tá? Quanto menor a bolinha, são menos estudos científicos com N menor, tá? Acima dessa bolinha tracejada estão os estudos que valem a pena serem feitos, as técnicas que valem a pena serem feitas, porque tem mais evidências favoráveis do que contra. E o que está abaixo dessa linha tracejada são as evidências que têm menos evidências favoráveis do que a favor. Sim. Tá? Então, assim, é só para vocês entenderem como é que vocês vão fazer a leitura depois desse artigo. Né? Então, tem a análise de evidências motoras, para intervenção precoce, para controle do tônus, para encurtamento e contratura, dependendo do seu objetivo. Ops, passei a foto errada. Para controle da dor, sono, né? Para desfechos cardiopulmonares, para a hora da alimentação, para controle da saliva, para comunicação, cognição, autocuidado e desfechos de pais. E por fim aqui, prevenção antinatal e prevenção neonatal. Peraí que já vai voltar, tá rodando. Voltou. Pode perguntar. Entendi. Não, voltou, você tava rodando. A bateria baixou. Não, eu entendi isso, e o interessante desse estudo é que com essa revisão o profissional também pode ver, e o pai pode começar a entender um pouco mais quais são os melhores tratamentos para o filho. Por que tal? Por exemplo, órtese é interessante. Tem um grau de evidência, não é bolinha grandona, mas está no amarelo lá em cima. Então, é um bom objetivo. Aí tem lá, sei lá, bandagem também tá aí. Também tem outras, né? Tem vários tipos de
de intervenções que a gente conhece, que eu conheço pouco, mas que eu conheço, que estão ali em graus interessantes de uso. Isso. E mostrando que as evidências estão aumentando e melhorando, né? Então, eu acho que direciona, principalmente na hora que você vai investir em saúde, né? Principalmente na hora que você vai pagar por uma terapia, né? Porque se você vai pagar por uma terapia, às vezes uma técnica que é cara, uma técnica que às vezes é intensiva, que vai te demandar mais tempo, você tem que ver se realmente vale a pena, né? Até que ponto essa intervenção vai cumprir o seu propósito. Tem evidência na científica que vale a pena, né? Os estudos têm apontado cada vez... Infelizmente, ainda não. Para terapia intensiva, ainda não. Assim, tem para terapias intensivas, né? O uso com a veste, ainda não. Ainda não. Eu acho que nos próximos anos é capaz de surgir. Ainda estão sendo desenvolvidos estudos nesse sentido. Eu vi, assim, que, por exemplo, ele tem ali que está com baixa evidência científica, por exemplo, o uso do Teratogs. Não está escrito Teratogs, mas está escrito veste compressiva. Isso, né? Isso. Para veste compressiva. Eu acho que a gente não tem pesquisa nenhuma real sobre tem as muito vestes. pouca pesquisa no assunto. Tem muita. A gente só tem pesquisas clínicas, né? Aquela coisa clínica do paciente que você vê a evolução dele. Estudo de caso, que a gente chama. Estudos de caso, isso. Mas você acha que vai ter tem um potencial de pesquisas como essa serem feitas? Porque se a gente vê, não sei, acredito que muita gente vê uma melhora nesses pacientes usando, por exemplo, Teratogs. Eu não falo nem só do Teratogs, eu falo de qualquer veste compressiva para qualquer tipo de, né? Você acha que a gente tem o potencial de fazer? Porque eu também, na outra pesquisa que a gente vai falar depois, tá falando que como as crianças são muito diferentes, a gente tem essa dificuldade de conseguir um N maior de números para alguns tipos de terapias, que a gente consiga ter com um N maior, ter uma pesquisa melhor. Não é? Isso. Esse é um grande problema das pesquisas na área infantil. Meu filho está falando aqui. Esse é o grande problema de pesquisas na área infantil, né? A gente, além de ter uma heterogeneidade muito grande entre as crianças, a gente tem crianças que estão em fase de desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento em si já é marcado por uma grande variabilidade individual. Ninguém é igual a ninguém quando está se desenvolvendo, né? A gente tem umas diferentes estratégias motoras para se desenvolver, né? Então, isso dificulta muito a gente agrupar, né? Eu falo que fazer ciência, fazer pesquisa com criança é totalmente diferente de fazer estudo com adulto. Porque adulto, ele já tem marcas... vamos dizer, anatômicas mais pré-definidas. O adulto, criança, não, ele está se descobrindo ainda, ele não tem um padrão de comportamento motor estabelecido ainda. Na criança com desenvolvimento normal, ainda mais criança que tem um desenvolvimento anormal, atípico, alterado, né? Então, isso dificulta muito a gente comparar os estudos e dificulta a gente conseguir um N igual, né? Então, mais uma vez, como você estava falando, quando a gente tem uma pesquisa, ela direciona um caminho. De qualquer maneira, a prática clínica, né, para a gente poder basear a nossa prática em evidência, tudo vai depender de uma tríade de efeitos, que é a nossa expertise, né, a evidência da literatura e a preferência do cliente. Porque o cliente pode chegar para mim e falar assim, eu quero fazer Teratogs. Eu gostei do Teratogs, o Teratogs é confortável para mim, entendeu? Eu quero fazer, entendeu? Então a gente vai usar dos conceitos que tem em relação às evidências sobre vestes compressivas, sobre treinamento intensivo, eu vou tentar juntar como usar, né, aqueles conceitos para essa melhor intervenção para aquele paciente. Isso foi falado até na pesquisa da órtese, né? E órtese tem lá um bom grau de evidência. Deixa eu falar o nome da outra pesquisa. A eficácia da órtese em crianças com hipotonia. Isso. Né? Aí ele fala isso, que eles têm dificuldade de conseguir N's maiores porque eles não conseguem botar uma criança com órtese e outra sem órtese.
Porque você não pode deixar de tratar a criança com órtese, porque você sabe que é uma coisa positiva. E eu tô com medo desse olhar. Quer que eu vou lá embaixo pegar um negócio pra ele aqui. Oi, gato, tudo bem? Tá pedindo açúcar, gente. Ninguém merece. Nossa, as minhas já engordaram horrores nessa época. Pra eu molhar no... Vai lá pegar, gato. Tenho medo. Tá bem, Continua. Desculpa. Eu tenho duas. As duas estão só comendo açúcar agora. Tá um problema. Noite é longa ainda. Vamos lá. Então, é que ele Deixa eu fala só olhar isso. Ele. Vai lá. Vamos só olhar ele aqui embaixo. Vai lá, Arthur, que eu tô te olhando. Pode continuar. Que aqui, ó, minha pergunta é que eu fiz assim: como se fazer o estudo nível 1? Como muitos falam em fisioterapia baseada em evidências. Creio que temos boas evidências em relação ao uso de órteses, mas não são evidências nível 1. Como podemos, então, falar em fisioterapia com a órtese? Porque se a gente não consegue, baseada nas órteses, se a gente não tem esse nível de evidência, assim, entendeu? Porque, assim, eu acho que a órtese, eu acho super importante. A gente vê, você trabalha muito com isso, a gente vê várias mudanças na criança, no pezinho da criança que usa órtese, que faz o gesso seriado. Mas como é que a gente vai fazer esse N para órtese? Como é que você vai fazer uma pesquisa e conseguir um número maior e provar que aquela criança, por exemplo, com síndrome de Down, tem que usar órtese e não uma palmilha? Sim, com certeza. É aquilo que eu estava falando antes, da prática baseada em evidência. Ou você vai ser muito rigoroso na sua pesquisa, e você vai estabelecer que a regra vai ser aquela. Vou usar órtese para todo mundo e pronto. Né? E não importa o resultado que vai dar. Entendeu? Ou eu vou assumir que e eu posso ter efeito negativo, que algum paciente pode não se adaptar com aquela órtese, porque pode não ser o indicado para ele, né? Ou eu vou assumir que eu vou fazer o que vai ser melhor para cada caso, entendeu? Só que em termos de pesquisa, isso é um pouco mal visto. Você cai a qualidade da evidência, entendeu? Aí você fica no amarelinho e não fica no verdinho. Exatamente. Entendeu? Então, na verdade, para fisioterapia, o fisioterapeuta ele tem que conhecer bem todo tipo de materiais que ele pode usar, órteses e tipo de fisioterapia, Bobot e tal, e ver as evidências disso e, ao mesmo tempo, saber a prática dele diária para poder ver o que realmente vai funcionar para a criança. Não tem como a gente, né... Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Não é tem tomar um vai remédio funcionar para um, vai funcionar estômago. para o outro. Entendeu? Porque pode ser, por exemplo, vou falar aqui da intervenção que é considerada nível top do top para função motora grossa de crianças com hemiplegia, que é a terapia do uso forçado, né? A terapia que você contém um braço. Tá? E o Habit, que é do uso bimanual. Tá? Elas são a bolinha verde grandona. Tá? Então, pode ser que uma criança responda super bem a ficar com contenção 6 horas por dia. A outra criança pode adiar 6 horas por dia. Essa é a técnica. E ela é intensiva. São 2 semanas intensivas usando a contenção, fazendo a reabilitação intensiva. Tem os protocolos com tempo menor, 3 horas, 2 horas, mas ela é intensiva. É o protocolo. Tá? Pode ter criança que responde super bem. Pode ter criança que não responda nada bem. Não, odiei ficar com meu braço preso. Não quero isso. Aí vai ter que ser terapia com uso bimanual. Eu não conseguiria. Você já fez essa técnica? Não. Eu acho muito complicado, né? Não. Eu não consigo aplicar nenhuma terapia intensiva dentro da minha realidade clínica SUS, lá, né? Do SUS. Não dá. Só em pesquisa. Vamos lá. Tem na pesquisa lá da órtese que eles fazem no estudo, no final os autores fazem 2 perguntas. Qual é a idade correta para intervenção de órtese em crianças com hipotonia ou com síndrome de Down? Então, na sua experiência, qual seria essa resposta? Na minha experiência é ótima. Na minha experiência eu estou pesquisando exatamente isso.
Até agora. Ai, tá comendo biscoito lá. Biscoito polvilho com açúcar. Tem uma nutricionista aqui que não tá gostando nada disso. Já puxou minha orelha aqui. Tá aqui, assista a live de nutrição. Pois é. Bem, o que eu ia falar então sobre isso? O que eu observo é o seguinte, agora eu vou falar sério, na minha prática clínica. Quando a gente indica uma órtese supramaleolar, das que a gente tem hoje no mercado, não vou falar da Short Step que você recomenda, tá? As que a gente manda fazer em um centro de órtese comum, tá? Que são extremamente rígidas, que são extremamente restritivas, tá? Quando você bota uma órtese dessa na criança com síndrome de Down, na fase em que a criança está adquirindo a marcha, ou seja, ela está ainda aprendendo a se estabilizar de pé e está aprendendo a dar os primeiros passos, o que acontece é que a criança não consegue ficar com aquela órtese, tá? Ela acha criar aquela órtese um incômodo para ela e ela trava, ela não consegue executar o ato motor. Tá? Então, o que acontece na minha prática clínica com essa realidade? A gente recomenda no ambulatório isso. As mães chegam com a órtese na mão, só botam na hora da fisioterapia. Elas não usam a órtese. Tá? Então, não é uma realidade da prática que a gente espera, funcional, do ambiente cotidiano. Tá? Quando a gente implementou a Short Step, que é uma órtese mais flexível, uma órtese mais maleável, o que a gente observou? Que as crianças tiveram uma tolerância ao uso da órtese melhor. Elas aceitaram, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu também não consegui corrigir o alinhamento do pé de forma ideal, tá? Porque ela não faz a correção totalmente do arco plantar. Ela te dá uma informação ali proprioceptiva de que você tem um equipamento em uso, mas ela não faz a correção do arco plantar. Tá? Então, aquilo tem que ser moldado ao longo do tempo. Tá? Do tempo. Então, eu acredito, pelo que eu tenho visto na literatura, né, e o que eu tenho observado também na prática clínica, que é melhor fazer o ajuste após a criança começa a andar. Entendeu? É preferível esperar ela conseguir começar a andar e depois estabilizar o pé. Aí ver qual vai ser o melhor. Porque é natural, toda criança normal prona o pé. Tá? É lógico que a criança com síndrome de Down vai pronar mais o pé do que uma criança com desenvolvimento normal. Mas faz parte do processo de aquisição da marcha a pronação do pé. Então, se eu já quiser interferir num processo de aquisição de habilidade natural, que é uma base mais alargada, que é um pé pronado, porque isso é importante para a estabilidade da criança, se eu quiser trocar isso, mudar isso demais, a criança fica totalmente biomecanicamente instável. Então, eu prefiro que ela explore as condições biomecânicas que ela tem ali naquele momento e depois eu vou corrigir. Entendeu? Tá. Mas vai ser correto. Se for corrigir, sim. Aprendeu a andar 2, 3 meses depois que ela está estável, aí eu já vou começar a corrigir. Entendeu? Pensar qual vai ser o melhor mecanismo de corrigir. Se vai ser uma palmilha, se vai ser uma órtese. Aí vai depender do alinhamento do maléolo em relação ao pé. Entendeu? Eu tenho que ver o quanto de desabamento de maléolo eu estou tendo também. Eu não posso olhar só o arco plantar. Porque, de repente, se for mais desabado, se for menos desabado, mesmo em relação, você pode usar só uma palmilha que já vai fazer uma correção. Exatamente. Entendi. E essa palmilha é a longo prazo. É criança que tem que usar palmilha por 6 anos aí. Porque até a adolescência essa criança vai ter pé pronado. Entendeu? Até adulto, né? Mesmo então, vou ter que estar uma correção... o tempo todo adaptando essa palmilha, esses elementos podais, né, dependendo da linha de cada um, frente às demandas que ela vai tendo, entendeu? Eu não posso achar que uma única correção momentânea vai ser suficiente. Que antes eu achava isso até eu estudar. Entendeu? Aquela coisa bem engessada que você aprende na faculdade. Bota a órtese supramaleolar na fase de aquisição da marcha que vai resolver o pé da criança com síndrome de Down. Não vai. Não vai. Ele também não vai ganhar marcha. Pronado. Não, ela anda. A criança anda de qualquer jeito. Vai andar de qualquer jeito. Mas que nem um robozinho, né?
Vai trazer um monte de complicação. O problema é que a longo prazo. órtese não vai deixar ele fazer esse movimento, não é isso? Que é esse problema que vê com a órtese aqui. Isso. Não vai ter mobilidade do pé adequada, vai desalinhar o joelho, vai desalinhar o quadril, né? Vai trazer várias complicações a longo prazo que essa criança vai vir a ser um adolescente com dor. Entendeu? Então, uma pergunta assim, podemos ter crianças típicas com hipotonia? Eu pergunto isso porque sempre que falamos em hipotonia no mundo de vocês da fisioterapia, tem uma percepção que a hipotonia comete apenas crianças atípicas, mas nós podemos ser hipotônicos e sermos típicos, é isso? E podemos precisar de órtese no início da marcha ou logo depois da aquisição da marcha. Sim. É complicado ter uma hipotonia, né? Porque toda vez que a gente fala hipotonia, a gente acaba falando sobre parece que a gente está falando sobre uma lesão neuronal, né? Mas se a gente pensar no componente tônico, sem ser em termos de sistema nervoso central, mas em tônico em termos de tônus muscular. Tônus muscular, porque o controle do tônus, ele não é só no sistema nervoso central. A gente tem um controle tônico em termos periféricos, que é no músculo, que é feito em relação à capacidade de contração do nosso músculo. Entendeu? Entendi. Então, a gente percebe isso visivelmente, que tem pessoas normais que são mais moles do que pessoas normais que são mais duras. Típicos. Vou te dar um exemplo bem claro. Pessoas muito brancas e pessoas negras. Mas não faz sentido. As pessoas muito brancas são mais moles. Elas Sim. têm o tônus mais baixo. E as pessoas negras são mais rígidas. Elas têm o tônus mais alto. Isso é uma característica da pele, do músculo, da estrutura de colágeno, de elastina, da composição corporal de cada um. Tá? Então, geralmente, as pessoas que têm uma ascendência, às vezes, mais branca, mais europeia, elas tendem a ser mais hipotônicas. Entendeu? Entendi. Tendem a ser mais mole. E a gente ainda tem o que a gente chama do pé plano, flexível, né? Fisiológico, vamos dizer assim, né? Que é possível da gente corrigir. Que é possível corrigir. Que aí logo da infância, depois da aquisição da marcha, você tem como usar alguma coisa. Não como a bota que eu usei quando eu tinha 3 Eu também anos usei de idade. bota. Eu também usei bota. Não adiantou nada. Nada. Na verdade, acho que adiantou, porque hoje meu pé não é mais chato. Mas não acho que foi por causa da bota, né? Sei lá. O meu é chato e continuo pronando horrores. Então não adiantou nada. Só serviu pra bater nos meninos que me enchiam o saco na sala. Eu também usei bota. Não é. Na verdade, o que a gente acredita hoje, né? Cada vez mais, que a gente tem que promover flexibilidade desse pé. Né? A gente tem que promover que esse pé funcione. Porque o arco plantar só vai ser formado se esse pé for ativado. A gente tem que formar essa musculatura. Entendeu? Com um trabalho intrínseco desse pé. Né? Ai, ó, é sua mãe. É minha mãe, que me adiantou pra bater. Foram bullying, né? Muito bullying na infância. Eu estudei. Nossa, eu li todas as pesquisas e eu achei elas incríveis que você mandou. Eu vou até estar mandando pro pessoal, quem quiser vai estar no Telegram da empresa para todo mundo poder ler. Ou eu acho que todas estão no site da nossa casa. Não sei se a pesquisa inteira do Novak tá lá. Tem o link, mas tem vários prints e tem o link do artigo também. Né? Mas então, se você mandar no Telegram, manda. Manda sim, porque ele tem acesso gratuito. Tem. É só entrar lá no nosso Telegram que a gente manda para todo mundo. Já tá lá até. Aí, então assim, a revisão... Eu acho que se a gente juntar as duas pesquisas, principalmente a do Rosenbaum com a Novak, a gente pode ter todo um direcionamento de trabalho com paralisia cerebral. Né? Sim. Eu só fiquei com uma questão sobre... a pesquisa do Rosenbaum para GMFCS. Não é isso? É isso. Só esses quadros só servem para paralisia cerebral ou para crianças que possam ter algum outro disfunção neurológica também? Não, esse estudo foi só feito com crianças com paralisia cerebral. Então é apropriado para crianças com paralisia cerebral.
A gente não pode generalizar para outro tipo de disfunção, para outra condição clínica. Tá? Então, por exemplo... As outras condições clínicas, outras condições de saúde, eles vão ter prognósticos diferentes, dependendo da evolução natural de cada condição. Entendi. E ele fez exatamente sobre PC e vocês vão fazer porque é o que acomete mais crianças, é isso? É isso, é a condição mais incapacitante da infância, né? É a mais prevalente. Teve outra afirmação em uma das pesquisas, eu não sei qual que foi, que eu fiquei bem... que 1/3, eu acho, das crianças com paralisia... 1/3 de cada criança com paralisia... Uma de cada 3 crianças com paralisia cerebral vai ter hip displacement. Nossa, é. Terrível, isso eu fiquei bem chocada. Eu não sei falar em português, então fala o que é deslocamento de quadril. 1/3 das Obrigada. crianças com paralisia cerebral vai ter deslocamento do quadril. Né? E se a gente para pensar nisso, imagina se eu tenho como saber com 1, 2 anos de idade que minha criança realmente é uma criança grave, e aí a minha criança, mais chance ela tem... Falta. Desculpa. Se eu sei que minha criança é grave, quanto mais grave minha criança é, mais chance ela tem de vir a ser uma criança que vai ter deslocamento do quadril, né? Eu tenho que trabalhar isso mais precocemente. Eu sei que o ortostatismo é importante para ela, que um bom posicionamento é importante para ela, entendeu? Que ela tem que ser bem posturada desde cedo, entendeu? Que a locomoção precoce hoje em dia tem tido vários resultados positivos, de que se a criança ficar fazendo mobilidade precoce no andador adequado, mesmo que isso toda suportado, no GMFCS 4, GMFCS 5, ela pode impedir o deslocamento do quadril precocemente, entendeu? Então eu tenho como recorrer na justiça que essa criança tem direito a um equipamento adaptativo. Adorei esse ponto, não tinha pensado nisso. De pegar também essas pesquisas e direcionar para a justiça para você poder conseguir os direcionamentos também. É isso. Isso é bem interessante. É o que a gente quer, né? Mas a gente só vai conseguir isso na hora que a gente mostrar os nossos estudos brasileiros. Entendeu? Tá perguntando aqui a Ana Paula, fala um pouco sobre investir em crianças acima de 3 anos para conseguir a depopulação. Depende muito da capacidade da criança, né? Mais uma vez, eu acredito muito, apesar das curvas prognósticas não serem as adequadas para a nossa realidade, eu acredito muito nelas, até porque elas são melhores do que eu observo na prática clínica, né? Então, infelizmente, se eu pego uma criança com 3 anos de idade, uma criança que não tem controle de cabeça, que não tem controle de tronco, eu sei que é uma criança que não vai ter marcha. Isso não quer dizer que não é uma criança que eu não vou posicionar em pé, que eu não vou trabalhar o ortostatismo, que eu não posso, inclusive, até trabalhar a locomoção. Mas não vou trabalhar marcha. Marcha é diferente de locomoção. Sim. Eu posso trabalhar a locomoção como uma coisa de satisfação, de participação na sociedade, né, de integração com a família, entendeu? Sim. De outro aspecto, mas não como marcha. A marcha precoce ela tem que ser trabalhada naqueles que têm prognóstico de marcha. Né? E o quanto mais cedo, melhor. Vale a pena até aqueles carrinhos que eu vi, não sei de quem é. Do Go Baby Go. Isso, não é que a criança começa já a locomoção sozinha, ter a interação com o mundo de forma sozinha, correndo atrás do que ela quer, né? Principalmente para as crianças de MFCS 4 e 5. É o que a gente acredita. Porque você mostra para elas uma forma de elas interagirem na sociedade. E é um equipamento barato de ser feito, não é caro. Entendeu? Mas a gente acha que tudo que é de fora do país é caro. Entendeu? Não é o caro. Não, é um carrinho adaptado, não é? É um carrinho adaptado. E o mecanismo de adaptação é simples, não é caro. É um projeto também da Federal do Rio Grande do Norte com a Federal de São Carlos. Eles conseguiram verba para adaptar carrinhos para crianças com Zika. Chama Go Zika Go. Ai, que legal! A gente vai ter esse projeto aqui no Brasil. Eu acho muito importante, a partir desses estudos que o pai e o fisioterapeuta possam conversar e de repente adaptar esses carrinhos de uma criança um pouco mais velha, de uns 5 anos, não sei quantos anos pode começar a mexer no carrinho sozinha, mas... Na hora que souber, que tiver interação, 1 ano de idade, está interagindo com você, sabe... Responder ao que você quer, de qualquer forma, com a cabeça, com a mão, com a boca, você adapta. Entendeu? Tem como fazer adaptações de diversas formas. Amiga, a gente tem 4 minutos.
Aí a Às próxima. vezes, tem mais alguma pergunta? Isso. Eu tenho só uma. Eu gostei muito do que eles falaram na pesquisa no Novak, de novo, sobre gesso seriado, que tem um alto grau de pesquisas e bom resultado, né? E eu me surpreendi porque, são coisas que a gente vai escutando por aí. Eu me surpreendi em relação à toxina botulínica junto com gesso. É isso. Eu achei muito interessante esse ponto das pesquisas e eu me surpreendi. Você fala um pouquinho pra gente? Na verdade, o gesso seriado, ele tem até mais evidências sendo usado em conjunto com a toxina botulínica do que em separado. Né? Também teve uma live do pessoal das meninas da nossa casa sobre esse aspecto. Né? O gesso seriado sozinho ainda falta algumas evidências sobre o seu uso isolado. O que acontece? Na hora que você faz a toxina botulínica, como você faz um relaxamento do músculo, principalmente se a gente pensar em panturrilha, né? Em que você faz a aplicação em gastrocnêmio, e você relaxa o gastrocnêmio, e você automaticamente engessa o seu pé, né? Numa posição que você vai ganhar ADM, naquele músculo que acabou de ser relaxado, a sua chance de ganhar ADM pós-relaxamento é muito maior. Porque você vai manter, você vai sustentar aquele relaxamento. E a gente sabe que o ganho de ADM sustentado, né, você fazer um alongamento sustentado, você garante o ganho de alongamento maior do que quando você faz um alongamento de 30 segundos só. Sim. Né? Por isso que é o efeito a longo prazo do uso do gesso seriado, né? Então, eles têm um efeito positivo, né? Justamente quando você combina os dois. Entendi. A toxina botulínica é uma droga que bloqueia o nervo, impedindo que a contração muscular aconteça. Ou seja, a gente botox que a gente usa no rosto. Isso, para acabar com as rugas. Só que não é para ruga, para criança com plasticidade. Eu achei interessante. Ele também fala, né? Por mais que já tenha pesquisas falando que ela gera algumas coisas ruins, eu não tô achando minhas anotações, porque eu anotei muita coisa. No músculo, para crianças que sentem dor, a toxina botulínica é um ótimo recurso. Isso eu gostei de ver isso. Na verdade, às vezes você usar uma vez, 2 vezes, num músculo que já não é saudável, é diferente de um músculo nosso que é saudável. Entendeu? Entendi. Você está usando um músculo que não é saudável. O músculo espástico, o músculo que contrai de forma inadequada, ele não é um músculo saudável. Se for às vezes essa única opção, é melhor do que você ir para a faca, entendeu? Sim, com certeza. Acho que, não sei, eu não vou fazer essa afirmação, mas de repente a faca é pior do que para o músculo do que a toxina, né? Você vai perder mais função. Vai perder mais coisas a longo prazo. O que eu sou contra é fazer as toxinas muitas vezes. Igual a gente 6 em 6 observa. vezes, como tá. Porque para efeito. Aí você faz fibrose naquele músculo, aquele músculo para de funcionar completamente. Entendeu? Mais uma vez, a gente tem tido bons resultados. Né? Amiga, agora eu vou te fazer a última pergunta sobre a sua pesquisa. Eu sei que vocês vão pegar um N grande, eu acredito, de crianças. Fala um pouco como é que as pessoas depois vão poder se inscrever, porque você precisa de um N muito grande. Eu não acredito que você vai ter só no SUS. Então, as pessoas vão poder se inscrever. Como é que vai ser para a gente já poder colocar por aí para o ano que vem as pessoas poderem estar sabendo? A ideia inicial é a gente começar primeiro nos nossos hospitais universitários, né? Dentro das universidades, a gente começar recrutando nesses locais. Porque a gente queria tentar fazer as avaliações sistematizadas. Né? Mas a gente com certeza vai precisar dos parceiros aí, de estarem referenciando para a gente. Talvez alguns a gente dê treinamento, as clínicas maiores dos grandes centros, a gente dê treinamento nos instrumentos de avaliação para eles mesmos fazerem as avaliações para a gente. Né? E caso contrário, a gente vai estar referenciando aos grandes centros das universidades para a gente estar fazendo periodicamente as avaliações. A gente estima aí 750 mil crianças que a gente vai estar acompanhando aí. Durante 5 anos. Então, é um N grande. Vai ser um N enorme, vai ser muito bom para o Brasil. Paula, eu tenho que te agradecer pela nossa live. Nós temos 1 minuto e 36 segundos para nos despedir.
Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo, obrigada por todos os artigos que você me enviou, adorei estudar todos eles. E parabéns pela pesquisa, eu acho que vai ser uma mudança para o Brasil, a gente precisa ter essa clareza do quanto, né, nós precisamos melhorar. Então, obrigada, Ju. Obrigada, Ju, pelo convite. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o Participa Brasil, que é agora a menina dos meus olhos, né? Mas obrigada também por discutir um pouquinho das pesquisas. Eu adoro discutir pesquisa, é minha vida, né? É o que eu faço. E estou à disposição. Quem precisar de qualquer informação pode me mandar aí no direct. Estou à disposição também, o que vocês precisarem. Tá bom? Então, gente, quem não conseguiu ver essa live, ela vai ficar no IGTV e ela também depois vai para o YouTube. E o canal do Telegram é fisiovital.com.br/Telegram. Aí é só clicar lá que você já se inscreve no nosso Telegram. A pesquisa do Novak eu já publiquei, amanhã eu vou botar outra e cada dia eu vou botando uma pesquisa. Amanhã a gente vai ter outra live. E na quinta-feira tem a live com a Billy, que eu espero que todos estejam presentes, fazendo muitas perguntas sobre Teratox para a Billy. Ela falou que pode perguntar o que quiser. Então, a Billy vai estar aqui amanhã? Eu vou assistir. Quinta-feira é Billy. Amanhã a gente vai falar sobre teleatendimento com a clínica Follow Kids. E vai ser muito interessante, porque eu também estou cheia de pesquisa. Gente, beijo que acabou. Beijo. Tchau, tchau.